Eleazar, o oleiro, sentia o peso de Jerusalém em seus ombros. O pó de barro cobria suas mãos, mas era o pó de uma controvérsia que se assentava em sua alma. As notícias de Antioquia chegaram como uma tempestade de areia, trazendo relatos de gentios que abraçavam o caminho sem abraçar a lâmina da circuncisão. Em sua oficina, cercado por vasos de formas familiares e tradicionais, Eleazar sentia-se dividido. Ele havia ouvido o Messias, sentir a verdade em suas palavras, mas como poderia a lei e a aliança eterna de Deus com seu povo ser posta de lado? A chegada de Paulo e Barnabé agitou as ruas poeirentas. Eleazar os viu passar, dois homens com o sol da estrada em seus rostos e uma convicção ardente em seus olhos. Eles não andavam como conquistadores, mas como lavradores que haviam semeado em terras distantes e agora voltavam para relatar uma colheita milagrosa. Contudo, atrás deles, os sussurros seguiam como sombras, alguns de admiração, outros de acusação. O conselho reuniu-se e o ar estava denso com a tensão da tradição e da revelação. Eleazar ficou entre a multidão, ouvindo um dos fariseus que haviam crido. O homem falava com a eloquência da lei, sua voz ressoando com a autoridade de séculos. É preciso que se circuncidem e guardem a lei de Moisés, declarou ele. As palavras encontraram eco no coração de Eleazar, um conforto familiar em meio à incerteza. Então Pedro levantou-se. Sua voz não era a de um legislador, mas a de uma testemunha. Ele não citou códigos, mas contou uma história. A história de Cornélio, um gentio. Eleazar ouviu, fascinado, como Pedro descreveu o Espírito Santo caindo sobre os incircuncisos, um Pentecostes para os gentios. Deus que conhece os corações, deu-lhes testemunho, disse Pedro. Por que, pois, agora tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais nem nós pudemos suportar? As palavras de Pedro foram como água para a argila endurecida no coração de Eleazar. Ele olhou para suas próprias mãos, que moldavam vasos a partir do barro comum. Poderia Deus, o oleiro divino, estar moldando um novo povo, unindo argila de fontes diferentes? A rigidez de sua certeza começou a ceder, tornando-se maleável sob o toque da história de Pedro. Tiago, o irmão do Senhor, falou em seguida. Com uma calma que parecia nascida da própria paz de Jerusalém, ele pegou o fio da experiência de Pedro e o teceu na tapeçaria das Escrituras. Ele citou os profetas, cujas palavras antigas de repente soaram novas, prometendo que os gentios buscariam o Senhor. Não era uma quebra da lei, percebeu Eleazar, mas o seu florescimento, o cumprimento de uma promessa há muito esperada. A decisão foi tomada, não com o som de um martelo, mas com a clareza de um acordo guiado. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, dizia a carta. Nenhuma circuncisão, nenhum fardo pesado. Apenas algumas orientações, como estacas para guiar a convivência entre irmãos, judeus e gentios. Um suspiro coletivo de alívio percorreu a multidão, e Eleazar sentiu como se uma janela tivesse sido aberta em uma sala abafada. Judas e Silas foram escolhidos para levar a carta. Eleazar os observou, homens de boa reputação, cujas presenças confirmavam a veracidade da mensagem. Eles se juntariam a Paulo e Barnabé, não apenas como mensageiros, mas como testemunhas vivas da unidade que acabara de ser forjada no fogo do debate e temperada pela sabedoria do Espírito. De volta à sua oficina, o zumbido da roda de oleiro era uma canção de paz. Enquanto suas mãos habilmente davam forma a um novo cântaro, Eleazar imaginava a alegria em Antioquia. Ele via os rostos dos crentes gentios, a ansiedade se transformando em celebração ao ouvirem que eram verdadeiramente irmãos, aceitos não por um rito, mas pela graça. Um sorriso se formou nos lábios de Eleazar. Eleazar ergueu o vaso acabado. A luz o atravessou, revelando a beleza de sua forma simples. Ele entendeu. Deus não estava descartando o vaso antigo de Israel, mas estava expandindo sua obra. De muitas argilas, ele estava formando um só corpo, um vaso novo, maior e mais glorioso do que qualquer um poderia ter imaginado. E em suas paredes, havia espaço para todos.